esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos mesmo com passaporte italiano. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! E nos bastidores também tem, além de muito acordo, esses acordos tentam acontecer porque há, como eu havia prometido, muito choro e ranger de dentes rolando. E eu trago aqui a vocês uma notícia que vai deixar a maioria de vocês comovida, sentida, que dó. A notícia é: esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos mesmo com passaporte italiano. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Agora, o que eles não sabiam é que os americanos não são burros. Eu falei que as sanções Magnitsky não eram pouca coisa, mas parece que os caras não querem escutar. Evidentemente, uma vez que você é incluído na lista das pessoas sancionadas pelo OFAC, além de todas as penalidades financeiras advindas das sanções, você também está proibido, você é inadmissível de entrada nos Estados Unidos, por quaisquer meios que sejam viver. Cidadão italiano, como a Viviane de Moraes, ou como estava tentando Paulo Gonet com passaporte português, e passou pelo mesmo problema, até podem entrar nos Estados Unidos sem um visto formal através de um programa chamado como ESTA. Por isso, eu recomendo que você procure a Imigrex, Viviane, link na descrição. Mas você não é uma cidadã italiana comum. Você é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos e, por isso, também sancionada. Então, vai tirando o cavalinho da chuva você. Vá tirando o cavalinho da chuva Paulo Gonet. Sabe as 8 viagens, Vi, que você fez aos Estados Unidos entre 2016 e 2022? Tempo bom. Ficaram no passado. Agora você tem que seguir o conselho do Flávio Dino e ir lá para Carolina, no Maranhão. Sai Disney, entra Beto Carreiro. Se você tentar entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano, vai dar problema. Eu ia gostar. Recomendo até que tente. E o mesmo vale para os demais sancionados. Como eu falei, como é o caso do Paulo Gonet, cidadão português, sofreu sanções de visto. O seu passaporte português, Paulo Gonet, não serve mais para nada se o seu intuito for viajar para os Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que a notícia foi até mais direta. Segundo reportou o Poder 360, diz a reportagem. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi informado por autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir para os Estados Unidos usando passaporte português. O problema é que eles têm o wishful thinking. Né? Wishful thinking é uma expressão em inglês que é quando você não acredita na realidade, você acredita na sua esperança. Mas há uma leitura muito mais interessante no trabalho da assessoria do regime, porque eu acredito muito no poder das palavras, em como elas expressam não só o que você pensa conscientemente, mas inconscientemente. Reparem o que eles dizem aqui. Finalmente uma luz. Finalmente um respiro. Ou seja, o que eles estão dizendo é que eles estão se sentindo nas trevas e asfixiados. Se há uma luz, finalmente, é porque eles estão na escuridão. Se finalmente eles estão tendo um respiro, é porque eles estão sem ar. Esses são os mesmos ministros que dizem: permanecemos inabaláveis, nada mudou na nossa vida, tirando o Barroso chorando no Roda Viva, nada mudou na nossa vida, estamos inabaláveis, isso não nos afeta. Finalmente uma luz, finalmente um respiro.
Eu só queria dar uma notícia para vocês. Realmente, tem uma luz no fim do túnel, uma luz vindo na direção de vocês. Só que essa luz é um trem. A reunião do Trump com o Trump, acho que não vai ocorrer da maneira que vocês estão pensando. Eu tenho absoluta certeza que não virá acordo caracu com um dos melhores negociadores do mundo. A Globo News, por exemplo, que publicou que já há um entendimento cada vez mais claro nos bastidores do bolsonarismo de que Eduardo Bolsonaro foi longe demais nas articulações dos Estados Unidos, o que é um bom ponto para a gente conversar. E aí eles citam que os caras do Centrão querem que ele tire o pé do acelerador, e até os caras do PL querem que ele tire o pé do acelerador, porque ele tem prejudicado as negociações. Meus amigos, vocês do PL, pelo menos, prestem atenção no Paulo Figueiredo Show quando eu digo que isso não vai acontecer. Não tem acordo com o tirano. Não tem acordo com o tigre quando a cabeça está dentro da boca dele. Não tem apaziguamento com Hitler. Então, não adianta chegar lá ou aqui falando sobre dosimetria, anistia parcial, Bolsonaro inelegível em prisão domiciliar, os presos políticos continuam perseguidos, não só um acordo parcial, não sei o quê. Anistia ou é ampla, geral e irrestrita, ou não é nada. E eu faço a pergunta, aliás, peço até que vocês abram a enquete aqui da produção, o que as pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show querem? O que você prefere? Dosimetria ou nada e continuar a lutar? Vocês no chat eu quero que respondam. O que vocês preferem? Dosimetria ou nada? E continuar a lutar? Eu quero dizer a vocês muito claramente, não adianta vir aqui bater na nossa porta. E falo isso para qualquer um. Não importa quem você seja, não adianta vir bater na nossa porta. Nós não vamos mudar o rumo das coisas. E nós avisamos aqui nos Estados Unidos que viria essa missão do pau mole. Nós avisamos que isso aconteceria. Faz parte do plano, nós sabemos que vocês são assim. Mas nós somos pessoas de convicção. Vocês não entenderam, ainda há homens de convicção no Brasil. Bom, nesse momento não no Brasil, mas eu tenho certeza que há outras pessoas como a gente. Tanto tenho certeza que quando eu fiz essa enquete, 90% do seu eleitor, o seu eleitor, quer nada, prefere nada a esses projetos de anistia broxa de vocês. O seu eleitor. Eu não sou candidato, eu não tenho eleitor. Mas o que eu posso dizer a vocês, e posso dizer do fundo do coração, é que não é a população inteira, não, mas as pessoas que votam em políticos do PL não vão tolerar esse tipo de coisa. E nós faremos questão de expor a todos vocês que continuarem fraquejando. Todos, não importa. Quem fraquejar vai levar. É hora de união, de determinação, de lutar em cada praia, em cada cidade, em todos os lugares, de dar sangue, suor e lágrima, porque essa é a nossa última chance. O que nós produzimos, esse longe demais do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo paralelamente, foi a primeira vez que vocês têm algum leverage, alguma moeda de barganha. Pela primeira vez vocês têm. Vocês acham que nenhum perfil caiu das redes sociais depois que começaram as sanções dos Estados Unidos? Por quê? Vocês acham que a queda do marco civil da internet não começou a ser aplicada? Por quê? Por causa dos acordos de bastidores? Eu fico em dúvida até onde vão essas pessoas. Depois que o Bolsonaro estiver morto, vocês vão falar assim, não, mas agora nós temos que ser bonzinhos, porque senão eles vão dessecrar os ossos. Ah, não, dessecraram os ossos, mas senão eles vão salgar as plantações. Até onde vai? Até onde vocês vão continuar se abaixando? E do outro lado, não adianta dizer que a pressão não está surtindo efeito.
Eu falo disso. Lembrem, o Supremo Tribunal Federal, se as sanções continuassem, o Bolsonaro ia ser mandado para Papuda. Cadê? As sanções continuaram. Cadê a Papuda? E aí vem essa reportagem do Paulo Capelli, do Metrópolis, que noticiou o seguinte: saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna Papuda improvável. O discurso mudou, né? Mudou de eu vou mandar para Papuda. Tá bom, manda para Papuda. Não, veja bem, isso aí tem que ser analisado. Por que muda a postura? Pressão. De onde vem a pressão? Vem das sanções americanas. Não é possível que não entendam. E houve gente do entorno do Bolsonaro que acha que ontem, que eu ou o Eduardo, quando a gente diz, não, se tiver para Papuda, ele tem que segurar a onda. A gente está jogando o presidente Bolsonaro aos leões. Ora, seus idiotas. Nós somos os únicos que estamos protegendo o presidente Bolsonaro. A única postura capaz de ajudar, de fato, o presidente Bolsonaro e os presos políticos do 8 de janeiro e todas as demais vítimas do Supremo Tribunal Federal é a nossa. Isso é o peace through strength. Paz através da força. Porque essa paz que vocês buscaram o tempo inteiro, com a cabeça dentro da boca do tigre, nos trouxe a essa situação vergonhosa. Graças a Deus, e eu digo aqui, é uma loucura. A ideia de que você pode negociar com um terrorista é a ideia mais derrotada do mundo. Por mais apreço que você tenha aos reféns, você nunca pode negociar com os terroristas. A força e a ameaça é a única forma de salvar os reféns. Mas isso é até do filme mais velho do mundo. Até o filme mais vagabundo americano. Se você chegar lá, não, pelo amor de Deus, não toque nos reféns, acabou a negociação. Acabou a negociação. Isso é a ideia, né? É a ideia do Chamberlain. Não, eu quero tudo menos a guerra. Aceito até a desonra. Aí você tem a desonra e a guerra. Mas não é possível. Até quando? Até quando, meu Deus do céu? Até quando vocês vão se abaixar? Até quando vai a política do apaziguamento? O que é necessário para que vocês tomem peito e lutem? Custe o que custar, haja o que houver. Qual é o limite de vocês? Ora, a Declaração da Independência Americana, Thomas Jefferson diz, olha, claro que a rebelião ela tem que ser a última alternativa, você não pode se rebelar contra tudo o tempo inteiro. Mas há um ponto da tirania onde ela deixa de ser uma opção e passa a ser um dever. E isso não é falta de coração. Isso não é falta de coração, eu sei que muitos se entendem assim, mas isso não é falta de coração, isso é resolução. Tem um post da minha amiga, já falei que gosto muito dela, Flávia Ferronato, no X, em que ela fala assim, quando Eduardo e Paulo Figueiredo responderam que podiam mandar o Jair para Papuda, que não iriam recuar, eu fiquei chateada. Desumanidade, pensei. Hoje, vendo que os ministros falam abertamente que Jair não pode ir para Papuda porque sua saúde não deixa, mostra que a tática está dando certo. A Magnitsky na Vivi e no seu escritório deixou os ministros ainda mais assustados. Realmente é preciso muito sangue frio nessa guerra. Sangue frio, Flávia? E sangue mesmo. Como meu avô disse, seria necessário muito sangue do povo brasileiro para a gente retirar esses caras do poder. Profecia do João Figueiredo. A gente está num tanque de tubarões, né? A gente está como ovelhas, com cordeiros no meio do lobo. A gente não pode deixar que eles sintam um pouquinho de cheiro de sangue, porque eles vêm para cima da gente com tudo. Se eles sentirem que a gente está vacilando, pensando em ceder, eles vão montar em cima da gente e não vão libertar refém nenhum. E por isso que a opção é ir até o fim, doer quem doer.
E graças a Deus eu tenho um homem como Eduardo Bolsonaro ao meu lado. Que liderança, que força, que caráter, que visão estratégica. Eu não preciso... As discussões com o Eduardo nunca são loucas, nunca são sem pé nem cabeça, nunca são, meu Deus do céu, como é que você não está vendo o que eu estou dizendo? Nunca chegam a esse ponto. É na hora, as ponderações são sempre boas. Nossa, realmente o Brasil não merece um cara tão bom quanto o Eduardo como presidente, mas eu torço para que a providência nos dê essa graça. Nos dê essa graça. Porque enquanto nós estamos aqui nós estamos tendo sucesso, fazendo o STF viver nas trevas e asfixiados, os parlamentares da oposição têm dia que, nossa senhora, é o que eu falo, Brasília, é muita leitura, é muito tempo assistindo a velha mídia, é muito tempo assistindo a Globo News. A Globo News tem traço de audiência. Esse traço de audiência está dentro do STF, dentro do Congresso, dentro do PL. Ontem a CCJ do Senado rejeitou por unanimidade a PEC das prerrogativas, aprovada pela Câmara dos Deputados há alguns dias. Senadores do PSD, União Brasil, PT, MDB, Novo, PSD, PP, Republicanos, PSB e PL e Podemos, todos se uniram para rejeitar a proposta, que foi rotulada pela mídia e eles aceitaram o rótulo de PEC da blindagem. E tem senador de oposição comemorando. Mas qual é o problema disso? O que dizia a PEC das prerrogativas? Dizia que deputados federais, senadores e presidentes partidários só poderiam ser processados criminalmente após a autorização da casa do parlamentar, mediante a votação secreta que deveria ocorrer em até 90 dias. E essa PEC faz basicamente a retomada do texto da Constituição Federal de 88, que vigorou até 2001. A diferença é que em 2001, quando o texto mudou e permitiu a investigação contra parlamentares sem autorização da Câmara ao Senado, nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer o seguinte, nós não estávamos em um regime de exceção com o ministro do STF, mafiosos, que usam a investigação como meio de achincalhar os parlamentares. Porque é disso que se trata. O intuito da oposição a aprovar esse texto na Câmara dos Deputados é retirar poder do STF. Porque o que é que acontece hoje? Vamos pegar um caso de 2021 para ficar muito claro. Em 2021, o Congresso Nacional estava discutindo a PEC do voto impresso e o clima político era extremamente favorável à aprovação. Bom, eu pergunto a vocês, vocês no chat que me perguntam isso o tempo inteiro, o que vocês acham? Você acha que aprovar a PEC do voto impresso teria sido bom para as eleições de 2022? Respondam vocês aqui. Pois é, mas o que aconteceu foi que o Barroso, que à época era presidente do TSE, chamou os líderes partidários para uma conversa privada e depois do encontro, magicamente algumas legendas mudaram de posição em relação à PEC. E o clima, que era da aprovação esmagadora, do dia para a noite virou de rejeição. E o resto é história. Vocês sabem o que aconteceram na eleição de 2022. E a campanha do Barroso contra o voto impresso foi explícita. O que não faltaram foram reportagens sobre esse tema. Outro exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Eu tive relatos de múltiplos deputados de que quem não confirmasse a prisão do Daniel Silveira seria ameaçado. Foi ameaçado pelos ministros do Supremo. Agora, mesmo na aprovação da urgência, Gilmar Mendes estava ameaçando os deputados na Câmara. Por isso que a PEC das prerrogativas é uma pauta que deveria ter total apoio da oposição. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos.
Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.